Olá, gente! Todo mundo empolgadíssimo para sextar, depois de uma semana de estudos, e a gente vai fechar com chave de ouro as questões de câncer de mama. Fizemos todas as questões de câncer de mama luminal, HER2 positivo e triplo negativo. E a gente fecha hoje com uma questão que foi a continuidade da questão de ontem, do mesmo caso clínico. Então, ontem, só relembrando, era uma paciente com câncer de mama, triplo negativo, um estadiamento clínico T2N0 que fez neoadjuvância com ACT dose densa. E aí, a questão ela trazia o seguinte conceito. Após o término do tratamento neoadjuvante, a paciente, então, apresentou doença residual por avaliação clínica. O resultado do painel de genes de alto risco para câncer de mama e ovário hereditário por NGS confirmou presença de mutação patogênica em BRCA1. E aí ele perguntava quais são as implicações desses achados no tratamento subsequente com base na melhor evidência disponível. E aí ele vai afirmar, levando-se em consideração a idade da paciente, a mesma tem risco estimado de desenvolver câncer de mama contralateral inferior a 20% e, portanto, não é necessário propor mastectomia profilática bilateral para essa paciente. Pacientes com mutação de BRCA, quando apresentam doença residual no anátomo patológico, devem ser submetidas à quimioterapia adjuvante baseada em platina vezes 6. Se confirmada a doença residual no anátomo patológico, a paciente é possível candidata para tratamento com IPARP adjuvante por 12 meses ou com capecitabina por 6 meses. Deve-se abordar proposta de salpingoforectomia bilateral profilática após os 50 anos para aquelas pacientes não aderentes a programas de rastreamento de câncer de ovário. Gente, então a gente vai começar revisando, a mastectomia e a salpingoforectomia bilateral profilática. Então, ele coloca no item que a gente só vai indicar após os 50 anos, e isso tá errado, A gente sabe que para BRCA1 a indicação é entre 35 e 40 anos. E para pacientes com mutação de BRCA2 pode ser um pouco depois, 40 a 45 anos, mas não é após os 50 anos, tá? E essa mulher, ela tem sim, indicação de fazer mastectomia contralateral, se ela assim desejar, tá? Então, a questão, ela queria saber sobre doença residual. Quimioterapia, nós sabemos que não tem indicação, então a melhor resposta foi a letra C. Mas, gente, eu coloquei hoje lá no grupo, do nosso WhatsApp, então, uma enquete, Então, você que tá lá no grupo e tá assistindo os vídeos dia a dia, deve ter respondido. A pergunta era, então, eu reformulei a pergunta como se a SBOC estivesse perguntando hoje, em 2023. Então, se essa paciente ela vier, qual que é a melhor indicação para ela, considerando que ela é BRCA mutada e ficou com doença residual e era um triplo negativo, tá? Então, a gente vai revisar os dados que nós temos. Então, você vê que a questão, na época, ela colocou que tinha duas opções, ou fazer olaparib por 1 ano, ou fazer 6 meses, 8 ciclos de capecitabina, e essa foi a melhor resposta. Mas eu coloquei lá na polêmica da enquete, capecitabina com olaparib. Tá? Então, grande parte das pessoas marcaram capecitabina com olaparib e a outra parte marcou apenas olaparib, tá? Então, a gente vai revisar, aproveitar e revisar esses dados. Então, o CRIETEX foi um estudo pré-planejado, um estudo fase 3, randomizado, que randomizou, então, pacientes com câncer de mama HER2 negativo. Então, no CRIETEX, apesar da gente indicar a capecitabina adjuvante para as mulheres com doença residual com câncer de mama triplo negativo, é importante vocês saberem que também randomizou pacientes com câncer de mama luminal, tá? Então, essas mulheres com doença residual após a neoadjuvância e cirurgia foram randomizadas para receber capecitabina por 8 ciclos, mais a terapia hormonal, se elas fossem receptor hormonal positivo, versus não fazer nada no caso do triplo negativo, ou fazer receptor hormonal no caso de ser receptor hormonal positivo. E aqui estão as curvas, do CRIETEX. O endpoint primário dele, voltando aqui, era a sobrevida livre de progressão, tá? E o que a gente observa, quando a gente coloca a sobrevida livre de doença, a sobrevida global, nós observamos aqui, para toda a população randomizada, quando eu incluo tanto a população que foi randomizada a triplo negativo quanto a população luminal, um benefício, para o uso de capecitabina em relação ao grupo que recebeu o placebo, mas quando a gente separa apenas a população triplo negativo, é aí que esse benefício ele fica muito mais expressivo, A gente sai ali de um hazard ratio de 0,7, na sobrevida livre de progressão, para um hazard ratio de 0,58, Então, muito mais significativo.
Então é por esse motivo que hoje a indicação é que mulheres com câncer de mama triplo negativo, que não tiveram resposta patológica completa após neoadjuvância, elas devem receber, então, com ganho de sobrevida livre de progressão, de sobrevida global, capecitabina por 8 ciclos ou 6 meses. Mas nós temos, para as pacientes que têm mutação germinativa de BRCA1 e 2, os dados do OLYMPIA, que foi um estudo de fase 3, randomizado, que randomizou pacientes com tumores triplo negativo e tumores luminais, receptor hormonais positivo. Essas pacientes, elas poderiam ter feito neoadjuvância ou adjuvância, tá? E elas eram, então, randomizadas para receber olaparib, 300mg 2 vezes ao dia por 1 ano, versus placebo. E o endpoint primário desse estudo foi a sobrevida livre de doença invasiva. Lembrando que a dose do olaparib é de 150mg, do comprimido, então a mulher ela tomaria 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos no final do dia, tá? E aqui eu vou destrinchar para vocês. Então, como que era a indicação do OLYMPIA para entrar no OLYMPIA? Então, vamos lá. No caso da nossa paciente, ela fez neoadjuvância, então ela entraria aqui. Então, neoadjuvância. Se essa paciente ela fez neoadjuvância e tivesse mutação de BRCA e ela fosse um tumor triplo negativo, para ela ter indicação de olaparib por 1 ano de manutenção, era apenas pacientes que não tiveram resposta patológica completa. Então, no caso, paciente triplo negativo, fez neoadjuvância, não teve resposta patológica completa, ela estava incluída no OLYMPIA. Agora, se ela fosse receptor hormonal positivo e tivesse feito neoadjuvância, ela tinha que ter tido, além de uma ausência de resposta patológica completa, também um CPS score a partir de 3, tá? Que é feito numa calculadora, vocês podem jogar no Google e fazer esse cálculo. As mulheres, então, que receberam adjuvância, ou seja, operaram upfront depois para adjuvância, para serem, então, incluídas no OLYMPIA, eram mulheres com câncer de mama triplo negativo a partir do T2 ou linfonodo positivo, e se fosse receptor hormonal positivo, qualquer paciente, então, que tivesse a partir de 4 linfonodos positivos. Tá, gente? E daí, o que a gente observa do endpoint primário, que era sobrevida livre de doença invasiva, é um benefício, tá? Com uma redução do risco de recorrência de doença invasiva da ordem de 42%. Então, o que a gente tem hoje para a doença residual é, se a mulher tem mutação de BRCA entra nos critérios, né? Então, ela não é HER2 positivo, né? Então, luminal ou triplo negativo e entra naqueles critérios de neoadjuvância e de adjuvância, ela pode receber, então, olaparib por 1 ano. Já se essa paciente, ela tem doença residual, independente, né, de mutação de BRCA ou não, e é triplo negativo, eu vou indicar para ela a capecitabina, tá? Que é o Xeloda. E aí, eu botei lá no grupo, né? Possibilidade como resposta da questão ser olaparib junto com capecitabina. Gente, não há nenhum estudo que embase essa conduta. Apesar de vocês virem de forma off-label algumas pessoas fazendo essa conduta, não há em guideline essa recomendação, tá? E eu aproveito para trazer para vocês aqui a diretriz da SBOC. Por que eu trouxe essa resposta? Eu estou provocando vocês, tá? Pode vir sim em questões da SBOC isso, tá? Pode vir inclusive paciente com pembro mais capecitabina. Gente, não é o padrão, tá? Então, apesar de virem algumas pessoas fazendo, a gente tem que sempre, na hora de responder a prova da SBOC, colocar a melhor evidência científica e que está na diretriz, tá? Então, atento, gente, muita atenção a isso para não perder questão. Então, vamos observar aqui a diretriz da SBOC. Veja só, o que ela coloca para triplo negativo? Paciente com doença localmente avançada. O preferencial é fazer 5-2-2, que é AC com pembro mais carbotaxol e pembro. Outra opção seria fazer ACT ou dose densa, tá? E AC com carbotaxol. Essa paciente, no caso, ela não recebeu o Keynote 522, fez AC dose densa. Se essa paciente, então, ela vai para cirurgia e ela tem doença residual, daí a gente vem. Se ela usou pembrolizumab na neoadjuvância, ela vai seguir com pembro. Independente de mutação de BRCA, ela pode fazer capecitabina, os moldes do CRIETEX, ou, se BRCA mutada, ela pode fazer olaparib. Veja que em nenhum momento eles colocam como opção fazer a associação. E aqui eu trago para vocês um recorte de uma parte da diretriz, que não é do fluxograma, em que ele coloca doença residual após NEO, BRCA não mutada,
capecitabina e BRCA mutada, olaparib por 1 ano. Nessa questão, então, ele trouxe como 2 opções para o paciente. Então, ela poderia fazer tanto olaparib quanto capecitabina, né? Já que é uma paciente que também está incluída no CRIETEX, porque ele não fez uma divisão por BRCA mutado, não. Já o OLYMPIA randomizou apenas pacientes com mutação germinativa de BRCA. Tá? Agora, a gente não tem evidência de fazer as 2 associações e eu ainda vou dizer mais. Se tivesse ali na questão qual a melhor opção terapêutica para paciente e tivesse as 2 opções, olaparib e capecitabina, eu marcaria olaparib, mesmo essa paciente sendo uma candidata a fazer capecitabina. Justamente porque a diretriz, ela traz inclusive isso, né? BRCA não mutada, capecitabina 8 ciclos, mutada, olaparib por 1 ano. Apesar do fluxograma ela colocar que capecitabina é independente do BRCA. E aqui a gente tem a resposta: se confirmada a doença residual no anátomo patológico, o paciente é passível candidata para tratamento com IPARP adjuvante por 12 meses e com capecitabina por 6 meses. Gente, então, com isso a gente finaliza as questões de câncer de mama. A gente se vê na próxima semana para falar sobre tumores germinativos, endométrio e um pouco mais de oncogineco. Um beijo, bom final de semana.